Nada é por acaso. O tempo de Deus sempre chega na hora certa. A cena começa no ponto exato onde o silêncio pesa mais do que qualquer palavra e onde a sensação de que nada está acontecendo parece gritar dentro do peito. É nesse instante que muita gente desiste, porque acredita que Deus se esqueceu, que o tempo passou, que a promessa perdeu o prazo e que a vida entrou num ciclo interminável de espera sem explicação. Mas o que quase ninguém percebe é que é justamente nesse silêncio que a história começa a ser escrita de verdade. Há momentos em que a espera se torna tão longa que você se pergunta se realmente existe algo preparado para você, ou se essa sensação de vazio é o que vai restar para sempre. Essa pergunta lateja, incomoda, gera ansiedade, mas também abre um espaço dentro de você que Deus usa para revelar algo que não poderia ser mostrado em meio ao barulho. O silêncio de Deus não é descaso, é estratégia. É o tempo exato em que Ele reorganiza caminhos, realinha destinos e te fortalece por dentro sem que você perceba. É um momento em que Ele testa não apenas a sua paciência, mas a sua capacidade de confiar quando não há resposta, quando não há movimento, quando tudo parece imóvel. Imagine a cena de alguém parado diante de uma porta que não se abre. A mão repousa na maçaneta, a mente cria 1000 motivos para acreditar que ela deveria destrancar naquele exato momento, mas ela continua fechada. A pessoa insiste, bate, espera, volta e tenta novamente. A porta permanece imóvel. O que ela não sabe é que do outro lado, Deus está preparando o cenário certo, ajustando detalhes, afastando perigos e garantindo que quando ela se abrir, nenhuma força seja capaz de impedir o que Ele decidiu entregar. É por isso que nada é por acaso. Há situações que parecem atrasos, mas são livramentos. Há caminhos que parecem interrupções, mas são desvios calculados pela própria mão de Deus. Há encontros que não aconteceram porque teriam destruído você. Há portas que não se abriram porque teriam desviado sua essência. Há oportunidades que passaram porque teriam te aprisionado em algo que parecia bom, mas não era parte do propósito. Quando você entende isso, algo dentro de você muda. De repente, você percebe que o tempo de Deus não concorre com o seu, não acompanha o relógio humano, não se ajusta ao calendário que você desenhou. Ele segue o ritmo da eternidade e age no momento exato em que tudo está pronto. Não antes, não depois. Quando Deus decide agir, nada atrasa, nada adianta e nada impede. Por mais que sua mente tente antecipar, por mais que o coração queira resolver, existe um alinhamento invisível acontecendo nos bastidores. Pessoas sendo movimentadas, portas sendo redirecionadas, caminhos sendo preparados em silêncio. Deus trabalha onde você não vê, ajusta o que você não entende e organiza o que você nem imagina. Você sente apenas o silêncio, mas Ele está construindo o movimento. Você sente espera, mas Ele está produzindo propósito. E quando esse propósito se revela, tudo o que parecia confuso começa a fazer sentido. É por isso que este vídeo existe. Para lembrar que o tempo de Deus nunca chega tarde, porque Ele não trabalha com atraso. Ele trabalha com precisão. Tudo o que parece parado está, na verdade, sendo alinhado. Tudo o que parece sem resposta está sendo respondido de outra forma. E tudo o que parece perdido está sendo reorganizado para voltar a você na hora certa. O tempo de Deus não falha, Ele chega exatamente quando precisa chegar. E quando chega, transforma tudo. Agora prepare o coração, porque o que você vai entender a partir daqui pode mudar completamente a forma como você enxerga a espera, o silêncio e o movimento de Deus na sua vida. Quando a vida parece parada, a mente cria caminhos perigosos. Você começa a acreditar que nada está mudando, que nenhuma resposta está vindo, que nenhuma promessa está sendo construída.
É nesse ponto que a ansiedade se instala e cria um ciclo que prende você por dentro. Você acorda com o coração acelerado, tenta controlar os pensamentos, tenta acreditar, tenta orar, mas a sensação de estagnação insiste em voltar. O ciclo começa quando você observa a ausência de movimento e conclui que Deus não está fazendo nada. Essa conclusão distorce tudo, porque faz você olhar para a espera como se fosse abandono. E quando a espera parece abandono, o coração se agita, a fé enfraquece e a ansiedade toma conta. Só que esse ciclo não reflete a realidade espiritual. Ele reflete apenas a interpretação emocional de um momento que foi mal compreendido. Nada no tempo de Deus é estático, nada no propósito de Deus é vazio, nada no plano de Deus é desperdiçado. A primeira quebra desse ciclo acontece quando você percebe que o silêncio não é ausência, é construção. Quando você entende que a sensação de que nada está acontecendo é, muitas vezes, o sinal de que algo profundo está sendo trabalhado dentro de você. A ansiedade quer te convencer de que parar significa perder, mas Deus usa a pausa para fortalecer estruturas que você nem sabia que precisavam ser reforçadas. Ele trabalha na raiz, ele mexe na base, ele reorganiza aquilo que sustentará a promessa. Você olha e não vê nada. Deus olha e vê tudo. Você interpreta a falta de movimento como fracasso. Deus interpreta como preparação. A ansiedade quer velocidade. Deus quer maturidade. E quando você começa a enxergar isso, o ciclo começa a se desfazer. O problema é que a ansiedade cria urgência. Ela faz você acreditar que, se algo não acontecer agora, vai se perder completamente. É uma sensação de prazo vencendo, de relógio correndo contra você. É o medo de ficar para trás. Só que, diante de Deus, essa urgência não faz sentido. Ele não trabalha com pressa, ele trabalha com intenção. O que parece demorado para você é exatamente o tempo que ele usa para evitar que você entre em uma temporada impreparado. A ansiedade quer tirar você do lugar certo antes da hora certa. Quer convencer você a empurrar portas que ainda não devem ser abertas. Quer fazer você duvidar do propósito só porque o processo está silencioso. E quando você se deixa levar por essa urgência, você tenta resolver no impulso aquilo que Deus está resolvendo com precisão. É aí que muitos perdem bênçãos que já estavam no caminho, porque tentam adiantar algo que só pode florescer no tempo exato. A quebra do ciclo acontece quando você começa a interpretar a espera como parte da resposta. Quando você olha para o silêncio e enxerga a intenção. Quando você percebe que Deus não está demorando, está te preparando. A ansiedade não nasceu da espera. Ela nasceu da interpretação errada da espera. E quando você muda essa interpretação, a ansiedade perde força. O coração volta a respirar. A mente desacelera. A fé ocupa o lugar que antes era tomado pelo medo. Você passa a entender que enquanto você sente que está parado, Deus está movendo peças, pessoas e oportunidades. A ansiedade quer te mostrar apenas o que falta. Deus quer te mostrar o que está sendo construído. A ansiedade te empurra para frente sem direção. Deus te convida a permanecer até que a direção esteja clara. O ciclo se desfaz quando você percebe que esperar não significa ficar parado. Esperar significa confiar, significa se posicionar, significa manter o coração firme mesmo quando a resposta ainda não apareceu. É um tipo de força que não nasce de esforço humano, mas de entendimento espiritual. A ansiedade distorce o tempo. Deus redefine o tempo. E quando você aceita que Ele está agindo, mesmo quando você não sente, o ciclo acaba. A mente encontra descanso, o coração encontra propósito, a espera encontra sentido, e você encontra paz dentro de um processo que antes parecia cruel,
mas agora se revela como cuidado. Nada está parado. Você só precisava aprender a ver além do que os olhos mostram. Há momentos na vida em que um caminho que parecia perfeito simplesmente deixa de fazer sentido. Algo que você planejou com cuidado se rompe, uma oportunidade que parecia garantida desaparece. Uma pessoa que caminhava ao seu lado decide ir embora sem explicação. À primeira vista, tudo isso soa como perda, injustiça ou desvio sem propósito. Só que na realidade espiritual, muitas dessas rupturas são movimentos exatos da mão de Deus. Ele fecha portas que você teria aberto por impulso. Ele encerra ciclos que você teria prolongado por medo. Ele afasta pessoas que você teria mantido perto por apego. E ele faz isso não para te punir, mas para te proteger de algo que você não conseguiria ver sozinho. O desvio divino é uma estrutura que se revela somente quando você olha para trás e percebe que aquilo que parecia interrupção era, na verdade, livramento. Você já se perguntou por que certos planos tão bem organizados não avançaram? Por que uma oportunidade perdida deixou um vazio tão grande, mas meses depois você agradeceu por ela não ter acontecido? Por que um relacionamento que você acreditava ser definitivo desmoronou e só muito tempo mais tarde você entendeu que, se tivesse continuado, teria destruído sua paz? O desvio divino opera nesses momentos. É quando Deus interrompe aquilo que você não teria coragem de abandonar. É quando Ele tira você de um caminho que parecia confortável, mas que estava levando para um lugar onde você não deveria estar. O desvio, sob a ótica humana, parece falha. Sob a ótica espiritual, é precisão. Deus enxerga ameaças que seus olhos não percebem. Ele identifica prisões que você confunde com segurança. Ele entende movimentos que você interpretaria como caos. Deus desvia você para manter sua alma intacta, seu propósito alinhado e sua história dentro do roteiro que Ele escreveu. O grande desafio é entender isso durante o processo. Quando você perde algo que ama, o coração interpreta como ataque. Quando algo sai diferente do que você esperava, a mente interpreta como erro. Quando o caminho muda sem aviso, você interpreta como descontrole. Só que a verdade é exatamente o contrário. Quando Deus desvia, Ele está no controle. Ele reorganiza o que parece irregular. Ele redesenha o que parecia pronto. Ele desmonta o que você montou com pressa para refazer com perfeição. O desvio é a evidência silenciosa de que Deus não permitirá que você construa sua vida em terrenos que não sustentariam o peso do propósito que Ele tem para você. Ele tira você antes que o dano seja irreversível. Ele fecha portas antes que elas se tornem armadilhas. Ele encerra histórias antes que elas destruam seu destino. Há situações em que Deus desvia não apenas para proteger, mas também para reposicionar. Ele não está levando você para longe da sua promessa. Ele está te tirando do caminho errado para te colocar na rota certa. Isso acontece quando você se aproxima de algo que não faz parte do que Ele preparou. Quando você está investindo energia em algo que não produziria frutos. Quando você está insistindo em lugares onde não há crescimento. O desvio corrige a rota. Ele impede que você desperdice anos em algo que não levaria ao destino que ele sonhou. É por isso que muitos testemunhos começam com uma frase semelhante a "Na época eu não entendi, mas hoje eu vejo que Deus me livrou". O desvio é uma forma de amor que só pode ser percebida quando o tempo passa. É importante entender que o desvio não acontece para te confundir, mas para te alinhar. Ele mexe na sua geografia emocional e espiritual para te aproximar de ambientes que fortalecem você. Ele te tira de ciclos destrutivos. Ele corta laços que impediriam seu crescimento. Ele te leva para conexões que elevarão sua história. Cada desvio é uma porta sendo fechada com propósito. Uma curva que impede um acidente,
um atraso que evita uma queda, um não que salva você de um desastre. Deus conhece o cenário completo. Você enxerga apenas o trecho que está vivendo, por isso ele intervém. Ele reorganiza, ele desvia, não como punição, mas como cuidado, não como perda, mas como preservação. Quando você aceita que o desvio faz parte da direção de Deus, algo dentro de você se acalma. Você para de lutar contra portas fechadas e começa a discernir o que está por trás delas. Você deixa de se culpar pelo que não deu certo e começa a compreender que nem tudo que foi interrompido estava alinhado com o que Deus queria construir. O desvio, quando entendido, se transforma em força. Ele mostra que você nunca esteve perdido. Você só estava sendo redirecionado. Existe uma diferença gigantesca entre o tempo que você enxerga e o tempo que Deus opera. Para você, a vida acontece em dias, semanas, meses e anos. Para Deus, a vida acontece em propósito. O problema é que, quando você está vivendo uma fase difícil, tudo parece urgente. Você sente que está atrasado, que perdeu oportunidades, que o tempo passou rápido demais ou lento demais. Essa sensação de desajuste cria inquietação, porque a sua visão está focada no capítulo atual. E é justamente aí que a frustração nasce. Você olha para a parte, Deus olha para o todo. Você enxerga a página, Deus enxerga o livro. E enquanto você tenta acelerar processos, Deus está coordenando cada detalhe dentro de uma linha do tempo invisível que só Ele consegue ver por completo. Se você pudesse observar o tecido da sua vida de cima, enxergaria algo muito diferente do que percebe hoje. Veria conexões que precisavam ser adiadas para te proteger. Veria oportunidades que não chegaram ainda porque ainda não existe maturidade emocional para sustentá-las. Veria caminhos que estão sendo preparados, mesmo que aos seus olhos tudo esteja parado. O tempo invisível de Deus não depende do seu calendário. Depende da interseção perfeita entre preparação, propósito e promessa. Deus não se limita a acontecimentos isolados. Ele organiza sequências. Uma influência que surgirá no futuro precisa de um encontro que ainda não aconteceu. Uma oportunidade que parecerá repentina está, na verdade, sendo alinhada há muito tempo. Nada é improvisado, nada é um acidente, nada é aleatório. Tudo é ordenado para se cumprir no momento certo. A frustração nasce quando você tenta comparar a sua linha do tempo com a de outras pessoas. Você observa alguém prosperando enquanto você ainda luta. Observa alguém alcançando aquilo que você sonha. Observa alguém vivendo aquilo que você pediu em oração. E sem perceber, você se compara. Mas essa comparação destrói sua paz porque você está avaliando realidades diferentes. O que Deus precisa trabalhar em você não é o que Ele precisa trabalhar em outra pessoa. O que você precisa enfrentar para amadurecer não é o que o outro precisa enfrentar. As batalhas são diferentes, os processos são diferentes e por isso o tempo também é diferente. Quando Deus quer construir algo sólido, Ele não apressa a fundação. Ele aprofunda, Ele fortalece. Ele estende o tempo para que nada ruine no futuro. A linha do tempo invisível também explica por que certas coisas só fazem sentido mais tarde. Você já viveu uma situação que doeu profundamente e anos depois percebeu que aquela dor foi o ponto que te empurrou para um nível de vida que você jamais teria alcançado sem ela? Já enfrentou um momento que parecia injusto, mas lá na frente se tornou o divisor de águas que mudou tudo? É assim que Deus trabalha. Ele escreve capítulos que só se revelam quando outros capítulos já foram concluídos. Ele prepara a cura antes da ferida aparecer. Ele constrói respostas antes das perguntas surgirem. Ele levanta pessoas certas antes que você perceba que precisaria delas. E tudo isso é feito no silêncio, porque se Deus mostrasse tudo de uma vez, você não suportaria. Você tentaria interferir, tentaria ajustar,
tentaria controlar e acabaria destruindo o processo que o próprio Deus desenhou para te levar ao destino certo. O grande desafio é confiar nesse alinhamento invisível, mesmo quando não há evidências. É olhar para o dia de hoje e entender que ele não é o resultado final. É apenas uma parte. Se você se apegar à sensação momentânea de atraso, vai perder de vista o propósito maior. Deus não está preocupado em te dar algo rápido. Ele está comprometido em te dar algo certo. Ele sabe que bênçãos fora do tempo viram fardos. Ele sabe que oportunidades sem preparo viram armadilhas. Ele sabe que relacionamentos sem cura viram prisões. É por isso que ele segura certas portas até que você esteja pronto. Não porque você não merece, mas porque você precisa estar inteiro para receber o que ele vai colocar em suas mãos. A linha do tempo invisível só se torna clara quando você olha para trás e percebe que tudo o que parecia caótico estava, na verdade, se encaixando. Cada atraso tinha intenção, cada silêncio tinha direção, cada perda tinha proteção e cada espera tinha propósito. Nada foi aleatório, nada escapou do controle, nada fugiu do plano. Era Deus conduzindo etapas que você não entendia, mas que hoje começam a ganhar sentido. A história não está atrasada, ela está sendo alinhada com precisão. E quando o tempo visível finalmente se encontrar com o tempo invisível, você entenderá que Deus sempre soube exatamente o que estava fazendo. O silêncio de Deus é um dos cenários mais desafiadores da vida espiritual, porque confronta diretamente aquilo que mais desejamos: respostas rápidas, sinais claros e direção imediata. Quando Deus se cala, a mente cria interpretações perigosas. Você começa a acreditar que ele se distanciou, que não escuta suas orações, que não se importa com o que você está enfrentando. Esse é o ponto em que muitos se sentem abandonados, como se estivessem caminhando sozinhos por um terreno escuro e desconhecido. Mas o que poucos percebem é que esse silêncio não é um vazio, é uma estratégia. Deus não fala para te deixar confuso. Ele fala quando suas palavras vão edificar e se cala quando o silêncio vai amadurecer. Ausência de resposta não significa ausência de ação. Pelo contrário, é nesse período que ele faz os ajustes mais profundos, porque está fortalecendo aquilo que você não conseguiria desenvolver se tudo fosse entregue de forma imediata. O silêncio revela quem você é sem confirmação externa. Ele expõe pensamentos que você tenta esconder até de si mesmo. Ele mostra as áreas onde a fé ainda está frágil, onde o medo ainda domina, onde a ansiedade ainda fala mais alto. Quando Deus se silencia, ele permite que você encare suas próprias perguntas, suas próprias feridas e sua própria humanidade. É nesse momento que você descobre se acredita em Deus apenas quando ele responde ou se confia nele mesmo quando tudo parece parado. O silêncio não te afasta de Deus. Ele te aproxima de si mesmo. Ele abre espaço para você ouvir aquilo que a correria do dia a dia encobria. É um convite para olhar para dentro, para reorganizar prioridades, para fortalecer a maturidade espiritual que sustenta a promessa. Muita gente imagina que se Deus está calado, nada está acontecendo. Porém, a verdade é o contrário. O silêncio é o ambiente onde Deus opera em dimensões que você não consegue ver. Ele reorganiza relações, reposiciona caminhos, afasta perigos e constrói respostas que só podem nascer longe do ruído. Se ele falasse durante esse processo, você tentaria interferir, tentaria acelerar, tentaria controlar, tentaria ajustar aquilo que ele está moldando com precisão. O silêncio é proteção. Ele te impede de colocar as mãos em algo que ainda não está pronto. Ele te impede de correr riscos que você não percebe. Ele segura você onde está, não para te punir, mas para impedir que você entre em um terreno instável antes da hora.
Deus se cala para evitar que você destrua o que Ele está edificando. O silêncio também revela a qualidade da sua fé. É fácil acreditar quando tudo avança, quando portas se abrem, quando orações são respondidas imediatamente. Mas a fé verdadeira é provada na aparente ausência. É no escuro que você descobre se confia no caráter de Deus ou apenas naquilo que Ele faz. Se você acredita porque Ele falou ou porque Ele é quem Ele é. Se você permanece firme apenas quando vê ou se permanece mesmo quando não vê absolutamente nada. O silêncio transforma sua fé de expectativa emocional em convicção espiritual. Ele tira você da infantilidade da fé que pede provas e te conduz à maturidade da fé que permanece sem explicações. Há momentos em que o silêncio é tão profundo que você chega a se perguntar se Deus ainda está no comando. Mas é justamente nesses momentos que Ele está movimentando aquilo que você nunca conseguiria mover sozinho. Pessoas que precisam sair do seu caminho começam a sair. Portas que não deveriam ser abertas permanecem fechadas. Caminhos que ainda não estão prontos continuam guardados. Deus não levanta a voz porque está trabalhando por trás do cenário. Ele age quando você acha que nada está acontecendo. Ele prepara quando você pensa que perdeu. Ele organiza quando você acredita que está parado. O silêncio não é o fim da ação, é o início do alinhamento. Quando você começa a compreender isso, o silêncio deixa de ser um inimigo. Ele se torna um mestre. Ele te ensina a respirar, a esperar, a observar, a discernir. Ele te mostra que Deus continua presente, mesmo quando não fala, que Ele continua guiando, mesmo quando não dá sinais, que Ele continua agindo, mesmo quando você não sente. O silêncio te leva para um lugar onde a confiança deixa de depender do controle e passa a depender da entrega. E quando você chega nesse ponto, o silêncio deixa de provocar medo e começa a produzir paz. Você entende que Deus não fala o tempo todo porque está trabalhando o tempo todo. E que quando Ele decidir romper o silêncio, será para entregar algo que nenhuma palavra humana poderia explicar. O processo oculto é a parte da jornada que mais gera confusão, porque você não vê nada acontecendo, mas ao mesmo tempo sente que algo está sendo movimentado por dentro. É nesse território silencioso e invisível que Deus realiza as transformações mais significativas, aquelas que não cabem em palavras e que você só percebe quando olha para trás. A vida espiritual não se constrói apenas nos cenários visíveis. Ela se constrói nos bastidores, onde Deus opera longe dos olhos humanos e prepara cada detalhe do que virá. Enquanto você acredita que está parado, Ele está moldando sua compreensão. Enquanto você pensa que perdeu tempo, Ele está alinhando os próximos passos. Enquanto você tenta entender o motivo da espera, Ele está ajustando fundamentos internos que sustentariam sua queda caso fossem ignorados. O processo oculto acontece em camadas profundas da sua alma. É como se Deus estivesse reorganizando cada parte que você não consegue tocar. Ele trabalha nas crenças que precisam ser renovadas. Ele mexe nos medos que você não admite sentir. Ele remexe traumas que você tentou esquecer. Ele revela fragilidades que você nunca encarou. E Ele faz isso com precisão porque sabe que, se essas áreas não forem tratadas agora, elas podem te impedir de receber aquilo que Ele preparou. O processo oculto não é um castigo, é um laboratório, é um ambiente de construção, é onde Ele reconstrói sua identidade, fortalece seu caráter e alinha sua visão. Enquanto você imagina que está esperando alguma promessa, talvez a promessa esteja esperando você ficar pronto. Há um paradoxo no processo espiritual que poucos percebem. Quanto mais profundo o propósito, mais silencioso é o processo. Quanto maior a promessa, mais invisível é a preparação. É por isso que, em certos momentos, você sente que nada faz sentido.
Deus está mexendo em áreas internas ao mesmo tempo em que está movendo estruturas externas. Ele ajusta o que está em você e ajusta também o que está ao redor de você. Pessoas são afastadas porque não poderiam acompanhar seu próximo nível. Portas permanecem fechadas porque não pertenciam ao seu caminho. Oportunidades são adiadas porque ainda não existe força emocional para sustentá-las. É tudo parte de um alinhamento minucioso que acontece na dimensão que você não vê. O processo oculto também explica por que a espera parece tão longa. Deus está trabalhando em camadas simultâneas que precisam ser concluídas antes que você avance. Ele te protege de entrar em ambientes que sua alma ainda não suporta. Ele te guarda de viver realidades que exigem maturidade que ainda está sendo construída. Ele te impede de alcançar rápido demais aquilo que te quebraria em pouco tempo. Quando você não entende o invisível, a espera parece injusta. Mas quando você olha para a preparação, percebe que Deus está te poupando de quedas futuras. O processo oculto não prolonga o sofrimento. Ele evita tragédias emocionais e espirituais que você não consegue enxergar. É interessante notar como, no meio desse processo, Deus te leva a perceber coisas que antes você ignorava. De repente, você enxerga padrões emocionais que sempre se repetiram e entende que eles precisam ser curados. De repente, percebe que estava se apoiando em pessoas ao invés de se apoiar em Deus. De repente, descobre que estava tentando controlar tudo para evitar frustrações, mas que esse controle estava te afastando da plenitude do propósito. Tudo isso é revelado no silêncio do processo. Ele te faz ver o que antes passava despercebido. Ele te força a analisar sua própria estrutura interna. Ele te conduz para um tipo de consciência que só nasce quando Deus te tira do movimento externo e te coloca no trabalho interno. O processo oculto também transforma sua visão sobre o tempo. Você deixa de enxergar a espera como atraso e começa a enxergá-la como construção. Um atleta não sobe ao pódio sem treinar nos bastidores. Um músico não pisa no palco sem horas ocultas de prática. Uma semente não floresce sem enfrentar a escuridão da terra. Da mesma forma, você não recebe aquilo que Deus preparou sem passar pelo ambiente que Ele escolheu para te fortalecer. O que hoje parece estagnação é, na verdade, um treinamento profundo. Você está sendo moldado para carregar aquilo que pediu. Está sendo preparado para não desperdiçar o que vai chegar. Está sendo trabalhado para sustentar aquilo que Deus já determinou sobre a sua vida. E quando você entende isso, o processo oculto deixa de ser um peso e começa a ser um privilégio. Não existe crescimento verdadeiro sem profundidade. Não existe propósito sem preparação. Não existe promessa sólida sem base emocional e espiritual. Deus está fazendo por você no invisível aquilo que você celebrará no visível. Ele está construindo hoje a força que você precisará amanhã. E quando o invisível se tornar realidade, tudo fará sentido. Nada terá sido em vão. Cada silêncio, cada espera, cada porta fechada, cada noite longa, tudo isso fará parte da estrutura que sustentará sua vitória. O princípio do tempo certo é uma das verdades mais poderosas e, ao mesmo tempo, mais difíceis de aceitar. Ele confronta diretamente a pressa humana, os medos internos, o desejo constante de controle e a urgência emocional que tenta determinar quando algo deve acontecer. A mente cria prazos, expectativas e cronogramas, enquanto Deus trabalha em outra lógica. Ele não entrega no momento em que você acha ideal. Ele entrega no momento em que a bênção não se tornará peso. No instante em que você terá estrutura para sustentar o que pediu, e no ciclo em que todas as peças se alinham para que o propósito seja cumprido de forma plena. O tempo de Deus não se atrasa e não se adianta.
ele chega exatamente quando deve chegar, mesmo que para você pareça tarde demais. Há situações em que você suplica por algo, acreditando que aquele é o momento perfeito. Você imagina como seria se a porta se abrisse agora, como tudo mudaria se a resposta viesse hoje, como sua vida avançaria se o milagre chegasse imediatamente. Porém, o que você não vê é que certos pedaços do quebra-cabeça ainda não estão no lugar. Pessoas que precisarão caminhar com você ainda não foram preparadas. Ambientes que serão essenciais para o seu crescimento ainda não foram ajustados. Oportunidades que pareceriam bênçãos hoje poderiam destruir sua paz amanhã se chegassem fora do tempo certo. Deus enxerga o impacto futuro daquilo que você deseja no presente, e por isso Ele controla o tempo com precisão absoluta. Às vezes, o que parece atraso é proteção. Há portas que, se fossem abertas antes da hora, teriam te exposto a batalhas que você não estava pronto para enfrentar. Há relacionamentos que, se tivessem dado certo quando você quis, teriam te prendido em ciclos que destruiriam seu propósito. Há oportunidades que, se tivessem sido liberadas no seu tempo, teriam alimentado seu orgulho em vez de fortalecer sua fé. Deus segura o que você pede não para te frustrar, mas para impedir que a promessa se torne um fardo. Ele sabe que bênção fora do tempo vira ruína. Ele entende que avanço sem preparo vira queda. Ele conhece as zonas de fragilidade que você ignora. É por isso que Ele entrega no momento exato, nem antes nem depois. O tempo certo também envolve o seu amadurecimento interno. Deus não está preocupado apenas em te entregar algo. Ele está preocupado em fazer você se tornar alguém capaz de sustentar o que recebeu. Por isso, Ele usa a espera como ferramenta de construção. A maturidade emocional nasce no silêncio. A clareza espiritual nasce na reflexão. A força nasce no enfrentamento dos medos internos. E a confiança nasce na dependência. Cada minuto do tempo divino é carregado de intenção. Quando você pensa que está pronto, Deus enxerga áreas que ainda precisam de cura. Quando você acredita que já entende o suficiente, Deus revela camadas que ainda precisam ser trabalhadas. Ele não te entrega o que vai te quebrar. Ele te forma primeiro, para depois te promover. Também existem momentos em que o tempo certo envolve movimentos externos que você não controla. Deus não age apenas em você. Ele age ao redor de você. Ele movimenta pessoas que participarão da sua história. Ele desconstrói estruturas que poderiam impedir seu crescimento. Ele abre caminhos que estavam bloqueados. Ele reposiciona situações que precisam estar alinhadas para que a promessa não apenas chegue, mas permaneça. Tudo isso exige tempo. Por isso, quando Deus parece estar demorando, na verdade, Ele está organizando eventos em dimensões que você não enxerga. Nada está parado, nada está atrasado. Tudo está se preparando. O mais extraordinário desse princípio é perceber que, quando o tempo certo chega, tudo acontece de forma natural. Portas que estavam fechadas se abrem sem esforço. Caminhos que pareciam impossíveis se tornam acessíveis. Pessoas que você nem imaginava aparecem para te ajudar. Situações que não faziam sentido se conectam perfeitamente. Há um encaixe tão preciso que você entende que foi Deus o tempo todo e não a força das suas mãos. No tempo certo, a resposta não exige luta emocional. Ela acontece, ela flui, ela se manifesta de maneira tão clara que até o silêncio anterior passa a fazer sentido. Quando você começa a confiar nesse princípio, sua ansiedade diminui. Você deixa de ver a espera como atraso e passa a enxergá-la como estratégia. Você entende que o tempo de Deus não compete com o seu. Ele te guia com paciência, sabedoria e intenção. Ele te prepara antes de te entregar. Ele trabalha antes de te revelar.
E quando ele decide agir, nada pode impedir. O tempo certo não é apenas um momento, é um movimento planejado pelo próprio Deus. E quando esse movimento acontece, transforma sua vida de um jeito que nenhuma pressa humana seria capaz de transformar. A virada espiritual não acontece quando tudo finalmente melhora. Ela começa muito antes, no momento exato em que Deus decide transformar aquilo que você vive por dentro, mesmo que nada ao redor pareça mudar. Há um ponto decisivo na vida de toda pessoa que busca direção divina. Um instante em que o coração se alinha com aquilo que Deus está preparando. E é nesse instante que uma mudança profunda começa a se formar. A virada espiritual não é um evento externo, é um despertar interno. É quando você percebe que não está mais lutando contra o tempo, contra as circunstâncias, contra as perdas ou contra os silêncios. É quando você começa a entender que tudo o que parecia demora era, na verdade, parte de um ciclo que precisava acontecer para que você fosse capaz de receber aquilo que foi prometido. A virada espiritual acontece quando o peso que você carregava deixa de ser interpretado como castigo e começa a ser visto como construção. Quando a pergunta "por que isso está acontecendo comigo?" é substituída por "o que isso está construindo em mim?" Nesse momento, uma chave muda dentro de você. Sua perspectiva se expande. Sua fé deixa de ser frágil e baseada no que sente e passa a ser firme e baseada no que entende. Uma força diferente surge, não porque a situação mudou, mas porque você mudou dentro da situação. Esse é o marco da virada. Deus te amadurece antes de te promover. Ele te fortalece antes de te entregar. Ele te estabiliza antes de te mover. E quando esse alinhamento interno acontece, a mudança externa se torna apenas uma consequência. O mais interessante é que a virada espiritual costuma acontecer quando você menos espera. Ela surge no instante em que você para de tentar controlar o que não depende de você. Ela nasce quando você solta aquilo que segurava com tanta força e que estava te desgastando. Ela aparece quando você decide confiar mesmo sem ver. A virada acontece quando o coração aprende a descansar, quando você deixa de interpretar a espera como sinal de rejeição e passa a enxergá-la como parte da preparação. Quando você percebe que Deus nunca esteve inativo, você é quem estava olhando apenas para o lado errado. A virada espiritual é um despertar de consciência. É quando Deus abre sua visão para entender que aquilo que parecia parado estava, na verdade, sendo trabalhado com precisão. Há momentos em que você sente que a vida está andando muito devagar. Sente que algo está demorando demais, que nada avança, que todo esforço é em vão. Mas espiritualmente é exatamente o contrário. Quando tudo parece lento, é porque Deus está acelerando em outra área. É um movimento que você não vê, mas que já está acontecendo. Ele acelera conexões que chegarão no momento certo. Ele acelera mudanças que nascerão de repente. Ele acelera oportunidades que aparecerão de forma inesperada. Enquanto você olha para o lado visível e acha que está atrasado, o lado invisível já está sendo reorganizado em favor do seu propósito. Essa aceleração silenciosa faz parte da virada. Deus trabalha em outra velocidade. Ele não segue a velocidade do desespero. Ele segue a velocidade do propósito. A virada espiritual também envolve coragem. Coragem para deixar para trás aquilo que já não pertence mais à sua história. Coragem para abandonar crenças limitantes que te impediram de avançar. Coragem para olhar para si mesmo com sinceridade e admitir que certas áreas precisam de cura. Coragem para aceitar que Deus está te conduzindo para algo maior e que, para isso, você precisará se desapegar do que é pequeno. A virada acontece quando você aceita mudar antes de ser mudado. Quando você decide crescer antes de ser promovido. Quando você se dispõe a confiar antes de entender.
É esse movimento interno de entrega, humildade e fé que abre espaço para o novo. Quando a virada chega, você começa a perceber mudanças sutis. Sua paz aumenta, sua clareza se expande, sua sensibilidade espiritual se aguça. Você começa a enxergar sinais que antes ignorava, começa a compreender aquilo que antes confundia, começa a discernir situações com mais maturidade. Nada disso depende do cenário ao redor, depende da transformação dentro de você. A virada espiritual não te tira do processo de uma vez. Ela te fortalece para atravessá-lo com consciência, confiança e propósito. E quando você se posiciona dessa forma, portas começam a se mover, conexões começam a surgir, caminhos começam a ser abertos. A virada espiritual prepara o terreno para o avanço visível. O momento mais marcante dessa virada é quando você percebe que não está mais reagindo ao que acontece, mas está se movendo com intenção. Você deixa de ser guiado pelo medo e passa a ser guiado pela convicção. Você deixa de esperar que algo de fora mude para então mudar por dentro. A virada começa internamente e só depois se manifesta externamente. E quando essa transformação ganha forma, Deus começa a liberar aquilo que estava guardado para o tempo perfeito. A virada espiritual não apenas muda seu caminho, ela muda sua visão, ela muda sua postura, ela muda sua história. Ela marca o início da materialização da promessa que foi preparada para você. A aplicação prática é o ponto em que tudo aquilo que você entendeu precisa se transformar em posicionamento. Não basta saber que Deus trabalha no invisível, que o silêncio tem propósito, que a espera constrói maturidade e que o tempo certo existe. Chega um momento em que você precisa parar e decidir como vai caminhar enquanto a promessa ainda não se manifestou. É aqui que muitos se perdem, porque acreditam que esperar é não fazer nada. Mas a espera espiritual nunca é passiva. Ela é ativa, consciente e intencional. Ela exige maturidade emocional, disciplina interna e uma fé que se sustenta mesmo sem evidências. O modo como você se posiciona durante essa fase determina a forma como você atravessa o processo e até mesmo a velocidade com que sua percepção espiritual muda. A primeira aplicação prática é o ajuste do foco. Enquanto você concentra seu olhar apenas no que falta, a ansiedade toma espaço. Enquanto você observa apenas o que ainda não chegou, seu coração se enfraquece. O foco precisa sair da ausência e ir para o propósito. Precisa sair do tempo humano e se alinhar ao tempo divino. Quando você ajusta o foco, você muda o clima interno da sua alma. A mente deixa de correr atrás de respostas que ainda não estão prontas e passa a se firmar no que já foi entendido. Esse simples movimento é capaz de transformar completamente a maneira como você passa pelos dias. Não porque o externo mudou, mas porque você decidiu mudar o interno. Outra aplicação prática é aprender a discernir seus próprios pensamentos. Nem toda inquietação é direção. Nem todo incômodo é sinal de que algo está errado. Nem toda urgência vem de Deus. Muitas urgências nascem do medo, da comparação e da expectativa humana. Quando você começa a observar seus pensamentos sem permitir que eles dominem seu estado emocional, algo poderoso acontece. Você recupera o controle da sua paz. Deus não conduz por pânico, Ele conduz por clareza. E essa clareza nasce quando você decide silenciar o barulho interno que a ansiedade produz. Esse é um exercício diário, mas é um exercício que fortalece a fé e prepara você para reconhecer a voz de Deus quando Ele decidir falar. Também faz parte da aplicação prática aprender a se afastar do controle. Existe um limite entre responsabilidade e controle excessivo, e muitas vezes você ultrapassa esse limite sem perceber.
Quando tenta antecipar tudo, quando tenta resolver tudo sozinho, quando tenta garantir o desfecho da própria história, você entra em conflito com o processo que Deus está construindo. A entrega é um ato maduro, não infantil. Não significa desistir. Significa reconhecer que há movimentos que não te pertencem, há caminhos que não dependem da sua força, há situações em que insistir só atrasa aquilo que Deus já alinhou. A entrega abre espaço para o fluxo acontecer. É quando você solta o que não controla que Deus consegue trabalhar sem resistência. Outra prática essencial é cultivar constância. Muita gente começa forte, mas não sustenta o ritmo. Ora durante algumas semanas e para. Confia durante alguns dias e desiste. A constância é a ponte entre o que você crê e o que você vive. Ela mantém seu espírito firme enquanto o tempo passa. Ela te protege de decisões impulsivas. Ela te mantém enraizado no propósito enquanto as circunstâncias tentam te distrair. A constância é o que fortalece o caráter espiritual. Nada se desenvolve sem continuidade, nem propósito, nem maturidade, nem visão. Deus honra a constância porque ela revela compromisso verdadeiro. A aplicação prática também inclui aprender a interpretar pequenos sinais sem criar expectativas distorcidas. Deus fala de formas sutis, Ele corrige caminhos de maneiras discretas. Ele dá impressões, percepções e alertas que, se ignorados, podem se transformar em grandes desvios. Por isso, é fundamental desenvolver sensibilidade para perceber quando Ele está te direcionando. Aquela paz repentina que surge sem explicação. Aquele incômodo que aparece no momento certo. Aquele pensamento que ilumina algo que estava confuso. Aquele impulso de desistir de algo que parecia bom, mas não era para você. Tudo isso faz parte da linguagem do Espírito. Essa linguagem é compreendida por quem está atento. Por fim, a aplicação prática exige que você mantenha um coração ensinável. Deus não trabalha com resistência, Ele trabalha com disponibilidade. Quando você se fecha, nada entra. Quando você se abre, tudo flui. O coração ensinável aprende durante a espera, cresce no silêncio, amadurece nas perdas e se fortalece nas reconstruções. Essa postura interna transforma a espera em escola e o processo em caminho. Você não passa apenas pelo tempo, você é moldado por ele. E quando a promessa chegar, você estará preparado, inteiro e capaz de sustentar aquilo que tanto esperou. A aplicação prática não acelera Deus, ela fortalece você. E é isso que torna o tempo de espera tão valioso. Ele constrói quem você precisa se tornar antes que o que você pediu seja colocado em suas mãos. Há um momento em que tudo aquilo que parecia desconectado começa a se unir diante dos seus olhos. É como se, de repente, você percebesse que cada dor, cada silêncio, cada porta fechada, cada desvio inesperado e cada oração que parecia sem resposta estavam, na verdade, conduzindo você exatamente para onde precisava chegar. O final de impacto não acontece quando você simplesmente recebe algo. Ele acontece quando você entende que Deus estava presente em cada detalhe do caminho, mesmo quando você acreditou que caminhava sozinho. É o instante em que o coração desperta para o fato de que nada foi em vão, nada foi desperdiçado, nada foi vivido por acidente. Tudo contribuiu para formar a força, a clareza e a maturidade que hoje existem em você. Esse final não é uma explosão de acontecimentos, é uma revelação. É quando você percebe que o tempo de Deus não falhou em nenhum momento, que Ele nunca chegou tarde, nunca se esqueceu, nunca abandonou você. Ele estava construindo algo tão maior do que sua mente podia compreender. Enquanto você pedia apenas respostas, Deus estava moldando estrutura. Enquanto você buscava apenas soluções rápidas, Deus estava preparando algo definitivo.
Enquanto você tentava controlar cada passo, ele estava desenhando um caminho que só poderia ser trilhado pela fé. O impacto maior acontece quando você percebe que a espera foi uma ponte e não um castigo. Foi o meio pelo qual Deus te amadureceu, te fortaleceu e te alinhou àquilo que Ele tinha para você. Há promessas que só chegam quando você está pronto. Não pronto aos seus olhos, mas pronto aos olhos de Deus. Ele conhece suas intenções mais profundas, seus medos silenciosos, suas inseguranças escondidas, suas perguntas não ditas. Ele sabe o momento exato em que seu coração está preparado para receber com gratidão aquilo que antes você receberia com ansiedade. Ele sabe quando sua fé está firme o suficiente para sustentar aquilo que antes se tornaria peso. Ele sabe quando sua visão está limpa para enxergar o que antes seria distorcido pelos seus próprios desejos. O final de impacto não é apenas sobre o cumprimento de algo. É sobre a versão de você que foi formada durante o processo. Quando Deus decide mover, nada resiste. Portas que estavam fechadas se abrem como se nunca tivessem sido trancadas. Caminhos que pareciam impossíveis se tornam simples. Oportunidades surgem de lugares que você jamais imaginou. Pessoas aparecem no exato momento em que você precisa delas. Situações que antes te feriam passam a revelar o quanto você cresceu. A vida espiritual entra em um alinhamento tão preciso que você entende que não foi sorte, coincidência ou acaso. Foi Deus o tempo inteiro. Ele sempre soube onde queria te levar. Sempre soube o que precisava construir. Sempre soube como conduzir você através de tudo o que viveu. Finalmente, tudo faz sentido. O impacto desse momento também reside na paz que invade sua alma. Não é uma paz baseada na ausência de problemas. É uma paz baseada na percepção de que Deus está no controle. Uma paz que não depende mais do que acontece, mas do que você crê. Uma paz que nasce da confiança madura, da clareza profunda e da certeza espiritual de que a vida não está solta na própria sorte. Você entende que não precisa mais temer o futuro, porque o mesmo Deus que te sustentou no silêncio é o Deus que te guiará na abundância. A espera te preparou para não se perder quando a promessa vier. E essa é uma das maiores conquistas espirituais que alguém pode ter. Finalmente, chega o momento em que você olha para si mesmo e percebe que já não é mais a mesma pessoa que começou essa jornada. Você carrega cicatrizes que se transformaram em sabedoria. Carrega memórias que se transformaram em força. Carrega perguntas que se transformaram em entendimento. Carrega silêncio que se transformou em maturidade. Deus usou cada detalhe para formar em você uma estrutura que ninguém pode destruir. Quando Ele decide entregar, o inimigo não impede. Quando Ele determina o tempo, nada atrasa. Quando Ele diz que chegou a hora, todo o céu se move em favor da sua história. Esse é o final de impacto. Não um final que encerra, mas um final que inaugura. Marca o começo de uma nova etapa, mais consciente, mais forte, mais preparada e cheia da convicção de que o tempo de Deus é perfeito e que nada, absolutamente nada na sua vida foi por acaso.